O segredo sombrio dos Cavaleiros Templários. Eles nunca desapareceram. Som de vento antigo, sinos ecoando ao longe. Uma voz sussurra. Um símbolo esculpido em pedra resistiu à passagem dos séculos. Uma cruz vermelha sobre fundo branco. O emblema dos Cavaleiros Templários. Uma ordem de monges guerreiros, temidos, admirados e desaparecidos. Ou, pelo menos, é o que a história quer que você acredite. Neste episódio, vamos seguir os rastros ocultos deixados por esses homens. Cartas proibidas, códigos secretos, alianças invisíveis e ruínas que ainda contam o que os livros tentaram apagar. Prepare-se. Talvez o fim dos Templários nunca tenha acontecido. E aí, pessoal? Se vocês estão curtindo o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Eles eram 9 cavaleiros. Em 1119, chegam a Jerusalém com uma missão simples: proteger peregrinos cristãos no caminho perigoso para a Terra Santa. Mas por trás dessa fachada nobre, um plano muito mais ousado estava em andamento. Esses cavaleiros não estavam apenas a patrulhar estradas, estavam a escavar em segredo sob as ruínas do antigo Templo de Salomão. O que procuravam? Não era ouro nem joias. Não era uma relíquia sagrada como o Santo Graal, pelo menos não no sentido literal. Eles buscavam algo muito mais valioso: conhecimento. Textos antigos, segredos de geometria, talvez até a prova de uma linhagem esquecida que poderia abalar os tronos da Europa. O que quer que tenham encontrado funcionou. Em poucos anos, esses 9 cavaleiros transformaram-se na ordem mais poderosa do mundo medieval, os Cavaleiros Templários. Eles eram monges guerreiros, uma combinação letal de fé e aço. Mas a sua verdadeira força não estava apenas no campo de batalha. Os Templários criaram o primeiro sistema bancário internacional da história. Um peregrino podia depositar ouro em Londres e, com uma carta de crédito, retirá-lo em Jerusalém. Esta inovação deu-lhes uma riqueza e uma influência inimagináveis. Reis e papas confiavam-lhes os seus tesouros. A sua rede espalhava-se por toda a Europa, com terras, frotas de navios e fortalezas impenetráveis. Eram mais ricos que nações inteiras, mas poder excessivo atrai inimigos poderosos. E no início do século XIV, o rei de França, Filipe IV, o Belo, estava desesperado. O seu reino estava afundado em dívidas de guerra e havia apenas uma organização rica o suficiente para o salvar: os seus próprios credores, os Templários. Em vez de pagar o que devia, Filipe decidiu tomar tudo. Ele montou uma campanha de difamação, espalhando rumores de heresia, rituais profanos e adoração a um ídolo misterioso chamado Baphomet. A opinião pública, antes favorável, começou a virar-se contra eles. E então, o golpe final. Na sexta-feira, 13 de outubro de 1307, a origem da superstição moderna, Filipe ordenou a prisão de todos os templários em França. A operação foi brutal e coordenada. Cavaleiros que eram heróis da cristandade foram arrastados das suas camas, acorrentados e levados para masmorras. A tortura foi usada para extrair confissões forçadas. Sob dor insuportável, muitos admitiram crimes que nunca cometeram. O objetivo do rei era claro: apagar a ordem e confiscar a sua imensa fortuna. O último grão-mestre, Jacques de Molay, foi queimado vivo numa pequena ilha no rio Sena, em Paris. A lenda conta que, enquanto as chamas o consumiam, ele amaldiçoou o rei Filipe e o Papa Clemente V, que o traiu. "Dentro de um ano", gritou ele, "vocês me encontrarão perante o tribunal de Deus." E, estranhamente, a sua profecia cumpriu-se. O Papa morreu um mês depois. O rei Filipe faleceu 7 meses mais tarde, num misterioso acidente de caça. Coincidência? Ou a última vingança de um homem injustiçado? Apesar da crueldade do rei, ele nunca encontrou o que realmente procurava: o lendário tesouro dos Templários, a sua vasta riqueza em ouro e, mais importante, os seus segredos, nunca foi encontrado. Quando os guardas do rei invadiram o Templo de Paris, o principal cofre da ordem, encontraram-no vazio. Na noite anterior à prisão em massa, uma frota de navios templários zarpou silenciosamente do porto de La Rochelle.
Para onde foram? Ninguém sabe ao certo. Eles desapareceram na névoa da história, levando consigo o seu maior segredo. É aqui que a história se transforma em lenda. Relatos sugerem que muitos cavaleiros fugiram para a Escócia, um país que estava em conflito com a Igreja de Roma e, por isso, era um refúgio seguro. Disse que os Templários lutaram ao lado de Robert de Bruce na decisiva Batalha de Bannockburn, em 1314, ajudando a garantir a independência escocesa. A bandeira da Escócia, com a sua cruz branca, lembra estranhamente alguns símbolos templários. Outra teoria aponta para Portugal. Lá, em vez de serem perseguidos, os templários foram protegidos. A sua ordem foi simplesmente renomeada para a Ordem de Cristo. A familiar Cruz Vermelha Templária foi redesenhada, mas a sua missão e a sua riqueza permaneceram. Foi esta nova ordem que financiou as grandes navegações portuguesas. As velas das caravelas que exploraram o mundo, incluindo as de Vasco da Gama, ostentavam a cruz da Ordem de Cristo. Estariam eles a usar mapas secretos e conhecimentos geográficos herdados dos templários originais? E isto leva-nos à teoria mais fascinante de todas, a de que os templários chegaram às Américas muito antes de Cristóvão Colombo. Em lugares como a Nova Escócia, no Canadá e até mesmo nos Estados Unidos, foram encontrados símbolos e estruturas que alguns acreditam ser de origem templária. O exemplo mais famoso é Oak Island, uma pequena ilha assombrada por um mistério de 200 anos. Lá, existe um poço profundo conhecido como Money Pit, protegido por armadilhas de água e tecnologia muito avançada para a sua época. Durante séculos, caçadores de tesouros tentaram e falharam em desvendar os seus segredos. Artefatos medievais, fragmentos de pergaminho e uma cruz de chumbo com semelhanças a símbolos templários foram encontrados. Seria Oak Island o esconderijo final do tesouro templário? O local onde eles enterraram não só o seu ouro, mas o conhecimento que encontraram sob o Templo de Salomão? A história dos templários é uma tapeçaria tecida com factos, mitos e mistérios por resolver. Foram eles santos ou pecadores, guardiões da fé ou de um segredo que poderia reescrever a história? A sua ascensão foi meteórica e a sua queda brutal, mas o seu legado perdura, escondido em símbolos, lendas e na eterna busca pelo que eles protegeram com tanto afinco. A verdade, como o tesouro, talvez ainda esteja lá fora, à espera de ser descoberta. Muito além da fortuna, há a hipótese de que o verdadeiro poder templário era o conhecimento. Textos antigos, heranças de civilizações perdidas e talvez até uma compreensão perigosa sobre o próprio conceito de fé. Alguns escritores sugerem que o Santo Graal, símbolo máximo do mistério cristão, não era um cálice, mas uma linhagem, uma ideia viva, algo que precisava ser guardado em segredo. Seguindo essa lógica, o desaparecimento da ordem não foi uma ruína, mas uma transformação. Os templários não foram destruídos, apenas mudaram de nome, de rosto e de propósito. Tornaram-se arquitetos, maçons, banqueiros, navegadores, agentes silenciosos moldando o curso da civilização ocidental. Hoje, quase 1000 anos depois, seus símbolos ainda aparecem em templos, notas de banco, catedrais e sociedades discretas. Coincidência? Talvez. Ou talvez seja apenas o vestígio de uma força que aprendeu a se esconder à vista de todos. O maior segredo dos cavaleiros templários pode não estar em cofres ou pergaminhos perdidos, mas na maneira como ainda influenciam o mundo moderno, invisivelmente, profundamente, como uma corrente subterrânea sob a história. No fim, talvez a pergunta certa não seja para onde eles foram, mas quanto do que somos ainda é templário.